Paz do Senhor, povo de Deus, pastor Félix Neto, chegou a hora da nossa reflexão da palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia e vamos meditar nela em Daniel, capítulo 6 e o versículo de número 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava sendo assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. A Bíblia diz que o rei Dario constituiu Daniel no seu reinado. Daniel, que era um homem que tinha um espírito excelente de Deus. E a Bíblia vai contar dizendo que Daniel, ele estava em um patamar acima de algumas pessoas. A Bíblia vai dizer que os satrapas, príncipes, governadores se uniram para destruir a vida de Daniel. A Bíblia diz que eles estavam procurando ocasião contra Daniel, mas não encontravam porque Daniel tinha um espírito excelente de Deus. Quero dizer para você que o diabo está procurando ocasião contra você e contra a tua vida. O diabo está procurando ocasião, meu amado irmão, minha amada irmã, para querer impedir o trabalhar de Deus na tua história. E o Senhor manda que tu vigie nessa terra. Porque a Bíblia diz que Deus revela, Daniel 2:20, Deus revela o oculto e o escondido. E nessa noite o Senhor está falando com você, que Ele vai revelar o oculto e o escondido. O provérbio diz que Deus, Ele ama aqueles que buscam ao Senhor pelas madrugadas. Então, se você orar, tecer, buscar ao Senhor, Deus irá falar contigo poderosamente, minha irmã. A Bíblia diz que Daniel, quando soube que a escritura estava sendo assinada, as janelas estavam abertas para a banda de Jerusalém, ele começou a orar como ele fazia antes. O segredo está onde, pastor? O segredo está na oração. Quantos que estão nessa quarentena estão orando? Quantos que estão nessa quarentena que perderam o desejo de orar, de buscar, de falar com Deus, de conversar com o Senhor? Eu quero dizer para você que o melhor de Deus na tua vida está por vir, mas você precisa orar. A Bíblia diz que se juntaram todos para destruir Daniel. Alguém tenta destruir você. Alguém tenta aniquilar o que Deus ele tem na tua vida. Alguém tenta tirar você da presença de Deus. Alguém não quer que você ore, que você jejue, que você busque, que você desça na presença de Deus, porque o diabo sabe que quando você faz isso, você está forte, você está fortificada e fortificado na presença de Deus. É por isso que quando chega a hora do jejum, o diabo não quer que você jejue. Quando chega na hora da oração, o diabo não quer que você ore. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel não deixou o seu costume de orar. Será que nessa quarentena você tem perdido o costume de falar com Deus, de orar, de conversar com o Senhor, de falar com Ele? Os inimigos de Daniel vieram para destruir Daniel, mas se esqueceram que Daniel estava de joelho. E como já dizia que de joelho é melhor, Daniel orava 3 vezes ao dia. E a Bíblia diz que a oração de Daniel era forte, era uma oração que chegava até o trono de Deus. E a Bíblia diz que eles resolveram pegar Daniel na lei do seu Deus, pois a Bíblia vai contar dizendo que eles fizeram um edito para que o rei Dario assinasse, para que o rei Dario carimbasse com o seu sinete, que durante 30 dias ninguém podia fazer nenhum pedido, nenhuma oração a outro Deus, senão ao rei Dario, com punição de ser jogado na cova dos leões. E a Bíblia diz que o rei Dario olhou e achou bem aquilo ali, porque o rei tinha aquele ego dele para ser massageado e ele achava que aquilo era bem, mas aquilo era para destruir Daniel por conta do lugar de destaque que Deus colocou Daniel. Eu quero dizer para você, meu irmão, Deus te colocou aí neste lugar. E por que é que você quer sair da posição?
Por que é que você quer arriar as armas? Por que você quer deixar tudo se o momento agora é de orar, de clamar, de buscar, de descer, de falar com Deus, de se colocar de joelho, de conversar com o Senhor? Aleluia, quantos que não conversam mais com Deus, quantos que não oram mais, quantos que não buscam mais, quantos que não descem mais, quantos que não jejuam mais, quantos que não falam mais com Deus, quantos que perderam o contato da oração, aleluia, do jejum, da leitura da palavra, quantos que faziam campanha e não fazem mais, quantos que participavam veramente de campanhas de oração e hoje encontram-se frios, parados, estagnado espiritualmente porque o diabo conseguiu tirar a comunhão dele e dela com Deus. Quantos que ficaram caídos pelo meio do caminho, quantos que desistiram da jornada, da caminhada e não estão orando mais, quantos que não sabem mais o desejo, não tem mais o desejo, não tem mais a vontade de se ajoelhar dentro do seu quarto e falar com Deus. Quantos que perderam a intimidade com o Senhor? Quantos que perderam a intimidade com Deus, a oração, do jejum, do clamor, das campanhas, das consagrações diante de Deus, e muitas vezes estão inertes a que o inimigo está preparando contra ele e contra ela. A Bíblia diz que Daniel, quando soube que a escritura estava sendo assinada, que o edito estava sendo assinado pelo rei Dario, ele não entrou em pânico. Ei, não é tempo de você entrar em pânico, mas pastor, está uma pandemia terrível, várias pessoas estão morrendo, eu estou aqui não me aguentando. Ei, a tua vida, mulher, homem, está na mão de Deus. É Ele que cuida de você, Ele cuida da tua história, da tua vida, e Ele diz para você que se aquiete. Deixe Ele trabalhar na tua história e na tua vida, porque Ele é Deus e Ele trabalha em benefício do seu povo. A Bíblia diz que quando Daniel soube que aquela escritura estava sendo assinada, o que foi que Daniel fez? Daniel foi orar. O segredo está em oração. Eu estava logo cedo dando conselho a um varão e ele reclamando, e eu disse: varão, o segredo está em orar. O crente que ora, meu irmão, Deus ele manda a resposta. Se você viver uma vida de oração, de consagração, de jejum, na presença de Deus, não existe inimigo, não existe porta fechada, não existe mar fechado, não existe gigante que você não possa vencer. Para poder vencer é necessário que esteja em oração, em comunhão com Deus, esperando que o Senhor possa fazer um grande milagre acontecer na tua vida e na tua história. Daniel se pôs de joelho. Só que os inimigos de Daniel pegaram Daniel na lei do seu Deus. E a Bíblia diz que foram até o rei e falaram que Daniel estava não obedecendo a palavra do rei. E a Bíblia diz que eles pegaram Daniel e jogaram Daniel na cova dos leões, pensando que Daniel iria morrer dentro da cova. Ei, eu quero dizer para você, a cova pode estar até cavada, mas Deus não vai deixar você morrer nesta cova. Deus não vai deixar você morrer nesta luta, nesta prova. E assim diz o Senhor, que Ele está no controle de tudo. Aleluia. Jogaram Daniel na cova dos leões. Acharam que Daniel não ia mais se levantar. Acharam que Deus não ia mais trabalhar na vida de Daniel. Mas para a honra e a glória do nome do Senhor, Deus enviou seu anjo até aquela cova. Eu não sei qual é a cova que está na vida do teu filho, do teu marido, da tua casa, da tua família. Eu não sei se esta enfermidade que está aí, que você está preocupado, mas eu quero dizer uma coisa a você. Você pode até chegar dentro da cova, mas você não vai morrer dentro desta cova, porque Deus está trabalhando para fazer um milagre na tua vida. Jogaram Daniel, Daniel passou a madrugada naquela cova. O rei não conseguiu dormir, não quis banda de música, não quis nada. E pela manhã o rei foi até a cova saber do seu amigo Daniel, porque uma coisa tinha, o rei Dario sabia que Daniel era homem de Deus, que em Daniel havia o Espírito excelente de Deus, aquele que te aponta, que te critica, que faz fofoca, que te humilha, sabe que você é uma mulher de Deus e que você é um homem de Deus. E ele chega e diz: Daniel, servo do Deus Altíssimo. Ele sabia que Daniel servia ao Deus grande, ao Deus poderoso.
Dar-se-á que o teu Deus te livrou do poder dos leões, e o rei, ele escuta algo que ele talvez não queria escutar, quando começa a dizer assim: Rei, vive eternamente. O Senhor enviou o seu anjo e me livrou da cova dos leões por ser achado em mim inocência. Eu quero dizer para você agora, isso é profético. Deus está enviando o seu anjo na tua vida e na tua história. Deus está enviando o seu anjo na tua casa e na tua família. E a cova, Deus está fechando em nome de Jesus.